Prezados membros da banca examinadora, professores e demais espectadores que acompanham esta defesa, uma boa organização inicial a todos. Meu nome é Lucas Scarpante de Jesus e, em nome do meu grupo, dou início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. O nosso projeto é denominado Sistema Inteligente de Previsão de Demanda e Nivelamento da Produção, um estudo de caso na indústria do vestuário infantil. Esse trabalho é o requisito final para a obtenção do título de bacharel em Ciência de Dados pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Desenvolvemos esta pesquisa sob a valiosa orientação dos professores Aline Andreassa dos Santos e Justino Ferro Alvarez. E a equipe de discentes é composta por mim e pelos meus colegas Camila Tomás, David Neto, Diego Moraes, Marcelo Yamani, Samantha Santos e Vanessa Carvalho. Passo agora para a contextualização da realidade prática e o cenário industrial que motivaram o nosso estudo. O nosso objeto de estudo prático foi a indústria de vestuário infantil Asas de Anjo, localizada no polo têxtil de Tabatinga, no interior de São Paulo. A empresa possui um modelo de negócios altamente dinâmico e focado no comércio eletrônico, realizando o escoamento de suas coleções de forma nativa através de grandes marketplaces do varejo digital, como o Mercado Livre e a Shopee. Se por um lado o e-commerce oferece escalabilidade, por outro, ele expõe o chão de fábrica a desafios logísticos severos, principalmente de volatilidade. A demanda da confecção é marcada por uma forte sazonalidade, concentrando a esmagadora maioria dos pedidos no trimestre que antecede o Natal. Antes do nosso projeto, a empresa operava sob um cenário crítico de cegueira digital. O sistema legado não dispunha de nenhuma ferramenta de consolidação ou de auditoria de dados. Isso forçava a gerência a programar o ritmo de produção e disparar as ordens de compra de tecidos com base unicamente na intuição e na experiência empírica. Olá a todos, meu nome é Davi Matias Samineto e darei continuidade à nossa apresentação detalhando as metas que guiaram o desenvolvimento deste projeto. Como objetivo geral do nosso trabalho, focamos no desenvolvimento e na implementação de um sistema web voltado à previsão de demanda sazonal, cujo propósito central é apoiar a gestão de suprimentos e otimizar de forma prática o planejamento da produção dentro da indústria de vestuário infantil Asas de Anjo. Para alcançar essa meta com o rigor necessário, dividimos o projeto em 4 objetivos específicos. O nosso primeiro objetivo foi realizar uma análise profunda do histórico de faturamento da empresa, compreendendo o intervalo entre 2020 e 2025. Essa etapa foi fundamental para tratarmos os dados, validarmos estatisticamente as inteligências preditivas e identificarmos com precisão o comportamento e os picos de demanda das coleções de Natal. O segundo objetivo concentrou-se no desenvolvimento de dashboards interativos. Utilizando o framework Django e os modelos de machine learning, criamos uma interface visual para que os gestores pudessem acompanhar a sazonalidade dos produtos e os efeitos do nivelamento, servindo como uma base sólida de apoio à tomada de decisão gerencial. Como terceiro objetivo específico, buscamos automatizar o cálculo da necessidade de materiais e a geração do cronograma de produção. O sistema foi programado para cruzar as previsões de vendas geradas pela IA diretamente com as fichas técnicas reais de consumo da fábrica, calculando instantaneamente a metragem necessária de tecidos. Por fim, o nosso quarto objetivo foi aplicar de forma prática uma estratégia de nivelamento de produção fundamentada na lógica Eijunka. O intuito final foi utilizar a previsibilidade da inteligência artificial para distribuir a carga de trabalho nos meses de baixa temporada, reduzindo drasticamente a necessidade de compras emergenciais de matéria-prima e evitando a sobrecarga física e mental dos colaboradores nas linhas de costura durante os períodos de pico. Com as metas do projeto devidamente estabelecidas, passo a palavra para o próximo integrante. Olá a todos, o meu nome é Vanessa Carvalho e apresentarei a fundamentação teórica que dá sustentação científica e ampara todas as decisões tomadas nesse TCC.
Estruturamos a base teórica em 3 grandes blocos de conhecimento. O primeiro bloco, então, é referente aos conceitos principais. Nossa pesquisa parte do estudo analítico de séries temporais. Apoiados, então, na literatura de Box e Heidemann, compreendemos que estimar a volatilidade de um mercado que exige o isolamento de componentes cíclicos e sazonais. E para converter essas estimativas em ação física no chão de fábrica, então a gente conectou a ciência de dados à filosofia Lean Manufacturing, utilizando então a lógica de Rei-Juncker, tá? Então o nivelamento atua justamente transformando um histórico de pedidos instável em uma cadência de trabalho constante e estabilizou com o fluxo de logístico, mitigando as falhas humanas decorrentes de sobrecarga. Então, no segundo bloco, a gente já detalhou um ecossistema tecnológico e os algoritmos empregados. Frente à natureza não linear do varejo da moda, a gente ainda adotou redes neurais profundas, LSTM, fundamentadas por Goodfellow e devido à capacidade sináptica das células de memória e portas de controle em reter um contexto histórico de longo prazo. E para validar a real necessidade dessa arquitetura complexa, a gente ainda estabeleceu uma linha de base comparativa rigorosa, utilizando os modelos de aprendizado por conjunto Randall Forest, tá? E o XGBoost. Então, essa transposição desse ecossistema matemático para a camada de uso gerencial, ela se baseou nos princípios de sistemas orientados a dados proposto por Scheiderman, utilizando então Python, Django, PostgreSQL, SQL e computação de nuvem via Railway. E por fim, então, a gente validou o nosso escopo utilizando trabalhos relacionados na literatura com as pesquisas de Martins e outros pesquisadores, tá? Que comprovam, então, o sucesso dessa aplicação conjunta de previsões analíticas e estratégias enxutas de manufatura dentro do segmento de vestuário. Então, compreendida a base científica do projeto, passo a palavra agora para o próximo integrante, que ele vai detalhar melhor a metodologia utilizada. Olá a todos, meu nome é Marcelo Hideki Yamane e detalharei a arquitetura metodológica e o pipeline de engenharia de dados que construímos para viabilizar este projeto. Com base metodológica, nossa pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso aplicado com abordagem quali-quantitativa. O foco prático foi construir uma esteira automatizada de dados para solucionar o problema de planejamento da fábrica Asas de Anjo. Conforme ilustrado no fluxograma à direita, o primeiro grande desafio foi a etapa de extração. Os registros históricos de faturamento não estavam em tabelas estruturadas, mas sim em relatórios PDF inconsistentes. Desenvolvemos um pipeline de ETL em Python, utilizando a biblioteca PDF Plumber para realizar o parsing do texto bruto, aplicando expressões regulares customizadas para filtrar metadados espúrios e isolar as transações financeiras puras, persistindo-as em um banco PostgreSQL estruturado sobre os princípios dimensionais de Kimball. Para a modelagem preditiva, enfrentamos a descontinuidade da série temporal diária, já que dias sem vendas não geravam registros. Redes neurais LSTM exigem intervalos contínuos e equidistantes para aprender. Para isso, contornamos aplicando a indexação hierárquica multi-index da biblioteca Pandas, gerando um produto cartesiano entre um calendário ininterrupto de datas e os códigos dos SKUs natalinos, preenchendo as lacunas automaticamente com valor zero. Para garantir a validade científica dos resultados e evitar o fenômeno do vazamento de dados, o data leakage, rejeitamos sorteios aleatórios e adotamos o fatiamento temporal estrito, o Time Series Split. Estabelecemos uma barreira cronológica rígida. Os dados de 2000 a 2024 foram destinados exclusivamente ao treino, enquanto o ano completo de 2025 foi totalmente isolado para servir como um teste cego de validação. Por fim, os dados foram normalizados via min-max scaling e submetidos a um algoritmo de janelamento deslizante de 30 dias contínuos.
gerando tensores tridimensionais estáveis na geometria de amostras, passos de tempo e atributos. Esta estrutura alimentou diretamente a inteligência artificial profunda, cujos detalhes arquiteturais serão expostos a seguir. Olá a todos, eu sou a Samantha e vou apresentar a parte da engenharia de software e a estrutura tecnológica que tornou possível o funcionamento da nossa plataforma. Como mostrado neste slide, o desenvolvimento do projeto foi dividido em duas áreas principais, a inteligência artificial e a arquitetura web. Na parte da inteligência artificial, desenvolvemos um modelo de previsão utilizando uma rede neural do tipo LSTM, uma tecnologia muito utilizada para analisar dados ao longo do tempo e identificar padrões. Esse modelo foi treinado para aprender o comportamento dos dados históricos e gerar previsões com maior precisão. Durante o treinamento, aplicamos técnicas para evitar que a inteligência artificial apenas decorasse os dados utilizados. Entre elas, utilizamos o dropout, que reduz o risco de sobreajuste, e o early stopping, que interrompe o treinamento quando não há mais ganhos significativos no desempenho. Após a fase do treinamento, o modelo foi preparado para ser utilizado na aplicação real. Para isso, salvamos tanto a rede neural quanto os parâmetros de processamento de dados, permitindo que o sistema realizasse previsões de forma rápida e automática. Na segunda etapa, desenvolvemos a arquitetura web, utilizando o framework Django e o banco de dados PostgreSQL. Toda a lógica principal do sistema foi implementada para processar e organizar os dados de forma eficiente. As consultas são realizadas diretamente no banco de dados, reduzindo o consumo de recursos do servidor e melhorando o desempenho da aplicação. Para exibir as informações ao usuário, os dados são enviados em formato JSON e transformados em gráficos interativos por meio da biblioteca Plotly. Isso permite uma visualização dinâmica, intuitiva e de fácil interpretação. O resultado foi uma plataforma integrada, capaz de unir inteligência artificial, processamento de dados e visualização gráfica em uma única solução, oferecendo suporte à análise e ao planejamento, de forma prática e eficiente. A seguir, serão apresentados os resultados obtidos e as aplicações práticas desenvolvidas a partir desta solução. Saudação a todos, meu nome é Diego Claro de Moraes e apresentarei a avaliação prática dos nossos resultados através de uma demonstração em tempo real do ecossistema operando ao vivo na web. Como podem observar, esta é a interface do nosso dashboard principal, que consolida o histórico de produção da fábrica Asas de Anjo de 2020 e 2025 em gráficos de barras verticais. No topo, os cartões de KPIs trazem os indicadores vitais que antes a gerência não conseguia auditar por conta de cegueira analítica. O total produzido pelas referências de Natal, a participação percentual do Natal no volume geral, o pico mensal dessas referências e a nossa meta nivelada. Ao aplicarmos os filtros anuais, todos os gráficos e cartões se atualizam instantaneamente, permitindo isolar o comportamento real da sazonalidade. Agora, navegando para a nossa página de métricas e validação, exibimos o resultado do duelo de performance que realizamos sobre o horizonte cego de 2025. Adotamos o WAPE semanal como nossa métrica global de acurácia. Rejeitamos o MAPE tradicional, porque a intermitência do varejo gerava semanas com registro zero, o que provocaria um colapso por divisão por zero em fórmulas clássicas. Conforme destacado na tela, a nossa rede neural LSTM foi a campeã absoluta, alcançando 79,02% de acurácia, superando com ampla vantagem os modelos baseados em árvores, onde o XGBoost obteve 67,49% e o Random Forest 66,79%. Cientificamente, isso prova que o comportamento cíclico do Natal exige as portas de controle sequenciais e a esteira de memória da rede recorrente. Avançando agora para a aba de planejamento e produção, transformamos essa inteligência preditiva em ação prática para o ano de 2026. O sistema faz um contraponto cirúrgico entre dois cenários. No cenário 1, um conservador, baseado na média simples dos anos anteriores, o sistema sugere programar uma grade de 2.187 peças. Já no cenário 2, com a AI LSTM,
que captura a real tendência de crescimento, a IA projeta a necessidade de 4.602 peças na grade, detalhando a demanda exata por referência. Seguir o modelo conservador seria uma ruptura de estoque severa e perda massiva de receita no e-commerce, mas ainda assim seria uma opção melhor do que não ter nenhum planejamento como ocorria anteriormente na empresa. O grande trunfo do ecossistema é o que vemos aqui embaixo, a necessidade de materiais baseada na explosão de ficha técnica. O Django cruza o cenário de IA com a engenharia de produto e aponta o gap real de insumos. Notem o impacto. Para a malha vermelha, a IA aponta uma necessidade de 1.278 metros contra apenas 551 do histórico. Com base nesses dados, o sistema gera automaticamente um insight para compras, orientando o usuário a aproveitar o volume projetado pela IA para negociar lotes maiores de malha com os fornecedores, reduzindo o custo unitário e otimizando o fluxo de caixa de estoques da empresa. Com o sistema online testado e plenamente validado, passo a palavra para o próximo integrante conduzir as conclusões sobre o nosso trabalho. Olá a todos, me chamo Camila Tomás e apresentarei a conclusão e os trabalhos futuros. Este trabalho demonstrou como a aplicação de Machine Learning pode apoiar o planejamento da produção e o controle de suprimentos em uma indústria de vestuário infantil, especialmente em cenários de alta sazonalidade. Como resultado, foi desenvolvido e homologado um ecossistema web funcional, integrado utilizando Django, junto a um modelo de inteligência artificial com acurácia global de 79,02%. Esse sistema contribuiu para melhorar a visibilidade dos dados históricos e apoiar a forma mais eficiente na tomada de decisão da gestão. Em termos de contribuição científica, os resultados indicam que o modelo LSTM apresentou desempenho superior em relação ao modelo tradicional baseado em árvores, como XGBoost e Random Forest, principalmente na capacidade de capturar padrões sazonais complexo no setor têxtil. Além disso, o sistema desenvolvido, integrado ao processo de tratamento e estruturação dos dados históricos da empresa, permitiu transformar as informações dispersas em uma base consistente para a análise e previsão, contribuindo para um planejamento mais estratégico da produção. Como limitação do estudo, destaca-se a forte dependência do processo de extração e tratamento de dados, já que os relatórios estavam armazenados em arquivos em PDF com diferente formato e baixa padronização, o que tornou o Pipeline em ETL mais complexo do que o esperado. Como trabalhos futuros, o sistema pode ser expandido para outras coleções da empresa, como inverno, verão e alto verão, ampliando suas aplicações para todo o catálogo produtivo. Além disso, pode-se aprimorar a precisão do modelo com a inclusão de variáveis externas, como indicadores climáticos, dados econômicos, como a inflação e o poder de compra, que influenciam diretamente na demanda. Por fim, também é possível automatizar o retreinamento dos modelos por meio de práticas MLOps, criando esteiras de treinamento contínuo que permitem ao sistema se atualizar automaticamente quando houver mudanças no comportamento dos dados ou perda de desempenho. Dessa forma, o trabalho reforça como as ciências de dados e a inteligência artificial podem contribuir de forma prática para tornar o planejamento industrial mais eficiente, previsível e estratégico.
Chegamos ao fim da nossa apresentação e, em nome de todo o grupo de pesquisa, gostaria de estender o nosso mais sincero agradecimento aos ilustres membros da banca examinadora pelo tempo dedicado à avaliação e pelas valiosas considerações que certamente enriquecerão este trabalho. Agradecemos também à Univesp e ao nosso corpo docente pelo suporte ao longo de toda a jornada acadêmica. Seguem os QR Codes tanto da página do sistema quanto do repositório do GitHub.